Agora sim, chegou a hora de layoutar e adivinha onde a gente tá? A gente tá no Canva. Eu prometi para você que esse logotipo seria feito no Canva e sim, ele foi 100% desenvolvido aqui dentro. Nós dividimos então essa evolução da parte de layout em alguns capítulos, em algumas etapas, justamente para que você possa ter a possibilidade de reter individualmente cada parte do conteúdo, E a primeira parte, a primeira etapa da construção desse logotipo, que trata exatamente dessa aula aqui, é a escolha da tipografia. A tipografia é a fonte, vamos dizer assim, É o tipo de letra. E na tipografia a gente tem a possibilidade de escolher, por exemplo, o tom de voz e também imprimir já no início do trabalho, do projeto, algumas necessidades que cada marca apresenta. Então, vamos lá para o Canva. Aliás, já estamos aqui. Bem, eu comecei digitando Igreja do Distrito, uma família em restauração, que é o byline que a gente utilizou, e eu botei numa fonte aqui que já estava aqui, que é a Filson. É uma fonte que eu gosto muito dessa fonte, mas eu não botei ela aqui com a intenção de ser uma fonte escolhida, é só porque é uma fonte que eu uso bastante em alguns projetos desses de educação. Pois é, e a primeira forma que eu escrevi foi assim, Igreja do Distrito, para já começar a entender ou imaginar que fonte eu queria usar. Lembra do briefing que fala sobre restauração, tem a questão da arquitetura, tem a questão lá do bairro ser um bairro que antigamente era um bairro industrial, tem o fato também de ser uma igreja antiga, tem o fato de ser uma igreja muito relacional. Então, cada uma dessas coisas foi me dando uma ideia e eu resolvi listar aqui para você algumas fontes que eu escolhi aqui dentro do próprio Canva que pudessem, digamos assim, representar. Então, eu vou só clicando aqui para você ver, tem essa Filson, tem essa Arimo, tem essa aqui, a Laconic, enfim, tem várias que vocês estão dando ali. Algumas dessas fontes foram fontes que eu, escolhi, ou melhor, que eu gostei. Agora, por que eu fui escolhendo essas fontes? Bom, pra gente entender um pouco do porquê dessas escolhas, vale a pena a gente entender um pouco também da anatomia ou dos diferentes tipos de fonte. O assunto tipografia, bem verdade, ele é um assunto bem amplo, mas até renderia uma aula muito maior. Mas o propósito aqui é a gente falar um pouco sobre ele aplicado no contexto desse projeto. E o que eu tenho para contar para vocês é que as fontes elas estão agrupadas em estilos tipográficos. Então eu tenho fonte sem serifa, fonte com serifa, fonte caligráfica, fonte moderna, tem vários tipos de fonte. E eu escolhi aqui para representar para você dois tipos de fontes que são mais comuns. As fontes com serifa, sem serifa e as fontes com serifa, sem serifa e com serifa. Igor, o que é serifa? Gente, serifa é esse tracinho aqui, que fica na extremidade da fonte. Então, com serifa tem tracinho, sem serifa não tem. Existem várias fontes que são com serifa e a mais comum delas, ou pelo menos a mais famosa, é uma que você deve conhecer, que é a Times New Roman. Olha aí, é uma fonte clássica. Normalmente essas fontes com serifa, elas são utilizadas para representar ou para ilustrar, no caso dos logotipos, um logotipo que seja mais clássico, mais formal. Isso lembra uma formalidade. É esse o sentimento que você vai passar sempre que você usar uma fonte com serifa, mas também ela é muito usada para corpo de texto. Quando você tem uma grande massa de texto, você usa fontes com serifa porque esse tracinho ele ajuda a emendar uma letra na outra e torna a leitura mais rápida, mais agradável, mais confortável. É por isso que, por exemplo, em livros, você vai encontrar muita fonte com serifa ali no corpo do texto, naquela massa de texto pequeno ali, em fonte tamanho 10, 12, 8. Na Bíblia, tamanho 6. Por isso que na Bíblia, as fontes de leitura ali, dos versículos, dos capítulos, são fontes com serifa, porque você precisa desse conforto. Já as fontes sem serifa,
elas são mais modernas, elas são mais joviais, elas também aparentam ter um tom de voz mais calmo, mais tranquilo, até por vezes mais simpático, eu diria. E aí, eu tô aqui fazendo um grande agrupamento para dizer para você que dentro das fontes com serifa e dentro das fontes com serifa a gente tem vários estilos. E foi pensando nesses estilos que eu fiz uma seleção de fontes aqui para você. A primeira ideia que eu queria representar na minha escolha de fonte foi uma fonte que pudesse ser simpática. Cara, eu quero passar a ideia de uma fonte simpática. Eu vou jogar lá no logotipo, lá no símbolo, a responsabilidade de passar uma ideia de restauração, por exemplo. Então eu comecei a pensar em fontes sem serifa. Aí comecei por essa, vim por essa aqui eu achei muito fininha, ela ia ser muito frágil, né? Achei essa fonte que eu gostei bastante, porque ela é sem serifa, mas ela tem um certo peso, eu achei bem interessante. Spoiler. Essa fonte também muito delicada, apesar de eu poder também utilizar ela no modo bold, muito parecida inclusive com a própria Filson, né? Enfim, delicada. Aí achei essa fonte com serifa, que eu gostei também, é uma fonte com serifa quadrada, uma serifa moderna, que também poderia ser bastante útil. E as outras fontes também seguiram na mesma lógica. Eu estava pesquisando então fontes que fossem agradáveis sem serifa. Acontece que eu realmente achei essas fontes todas sem muita personalidade e fiz então um processo de vamos botar assim, semifinais, né? Selecionei as que eu mais achei que poderia valer a pena e comecei um processo de quebra, né? De montagem dessas fontes, desse texto, em mais de uma disposição. Então a gente tem ela nessa disposição horizontal e eu comecei também a testar ela em outras disposições. Por que eu fiz isso? Porque a palavra Igreja do Distrito, escrita de uma só vez, assim, por extenso, obviamente ia dar um logotipo muito horizontalizado, né? Então não tinha como. Eu precisava quebrar isso em 2 ou 3 linhas. E nesse processo de quebrar ele em 2 ou 3 linhas, olha, eu fui entendendo o potencial de cada uma dessas fontes. Vale lembrar também que quando você está trabalhando com fontes, você não tem apenas o recurso da troca da fonte. Você pode fazer outras coisas também. E é isso que eu vou mostrar aqui para você na exemplificação dessa fonte aqui. Então, a gente pode ter a fonte escolhida a partir da sua família. A família é o nome da fonte, né? Você pode ter uma fonte, obviamente, em caixa alta. Sempre que você usa em caixa alta, entenda que você perde boa parte da personalidade da fonte. Então, muita atenção. Sempre que você usar uma fonte em caixa alta, ela perde personalidade. Elas ficam muito parecidas entre si, certo? Então, se você gosta de uma fonte e quer usar todo o potencial dessa fonte, considere usar ela em minúscula. Você vai ver que em minúscula tem mais detalhes. A diferenciação entre elas fica mais evidente. Outra coisa que você pode fazer também é mexer no espaçamento. E mexer no espaçamento é um recurso quase que obrigatório para quem está trabalhando com fontes para logotipos. Quase todo software permite você mexer no espaçamento. E no Canva não é diferente. Ele está aqui, ó. Você pode mexer no espaçamento entre as linhas, entre letras, e também entre as linhas, ó. E olha que interessante, quando você tem um espaçamento, até vou dar um Enter aqui para você entender bem o efeito. Quando você aumenta o espaçamento entre as letras, você também tem a possibilidade de criar novos estilos, e enviar novas mensagens, certo? Trabalhar o espaçamento da tua letra vai te dar muitas possibilidades. Tanto o espaçamento horizontal quanto o espaçamento vertical das linhas, ó. Uma dica que eu dou para você é o seguinte: quase toda fonte
que você, especialmente as sem serifa, quase toda fonte sem serifa precisa de algum ajuste no espaçamento entre as letras. Eu vou mostrar para vocês aqui de um outro jeito. Ó. Eu vou pegar uma fonte qualquer, eu vou digitar um texto aqui, ó. Teste de fonte. Olha que interessante. Vou aumentar aqui para você ver. Essa fonte, ela tá escrita com o espaçamento padrão. Ó. Até vou botar 1 aqui. O espaçamento entre linhas não vai fazer muita diferença agora. E o entre letras está em 0. Agora, quando eu venho aqui e diminuo um pouco o espaçamento entre as letras, você vai perceber que ela fica mais confortável de ler. E agora, quando você olha, perceba que parece mais que a fonte de cima, que a palavra de cima foi espaçada e não que a de baixo foi encurtada, não é verdade? Você não tem essa sensação? Não parece que a de baixo é mais natural do que a de cima? Não parece mais confortável de ler a de baixo? Então, eu gosto sempre de recomendar você mexer no espaçamento entre as letras de modo a encontrar o espaço mais confortável. Isso não só para desenvolvimento de logotipos, tá? Isso serve para várias outras situações. Mas na questão dos logotipos, você pode fazer isso. Você pode fazer isso para mais ou para menos, te dando resultados diferentes. Olha, eu vou botar aqui, ó, logotipo. E você pode, então, criar novos efeitos, ó. Isso daria, por exemplo, um tipo de resultado. Poderia ser uma marca de joia, por exemplo, ó. Joias. Olha como isso parece, de fato, um logotipo de uma empresa de joias ou uma empresa de roupas femininas. Vai ficar muito grande, só roupas, ó. Quantas lojas de roupas femininas você conhece que tem esse estilo, fonte fina e espaçada, né? Isso vale, inclusive, às vezes até para quando elas estão todas em maiúsculas, ó. Então, entenda e considere mexer no espaçamento tanto entre as linhas quanto entre as letras. Voltando para o nosso projeto, quando eu olhei esses resultados, eu percebi que eu tinha mais personalidade nesse cara aqui, nessa fonte. E eu gostei dessa personalidade. O que eu fiz? Tratei de levar ela adiante, propondo aqui 2 formas de estruturar elas. Assim, em 2 linhas, e assim, em 3 linhas, alinhado para a esquerda, certo? Aqui eu começo a dar uma intenção de como vai ser o meu logotipo, começando pela letra. Então, o que você aprendeu hoje? As diferenças entre as fontes com serifa e sem serifa, para você poder aplicar. A manipulação dos espaçamentos, você também entendeu como que as fontes são importantes para transmitir o tom de voz, um tom de voz mais sério, um tom de voz mais leve, um tom de voz mais firme, como que as fontes podem carregar significados da sua marca, certo? Te vejo na próxima aula.